Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Erivaldo falando e estamos aqui para mais uma aula de matemática, uns vídeos, né? Aula não, mas uns vídeos para tentar ajudar vocês da melhor forma possível nesse nosso distanciamento, né? Forçado. Espero que estejam todos bem, né? Que estejam conseguindo acompanhar os conteúdos trabalhados pelas disciplinas que os professores estão tentando fazer da melhor forma para auxiliar vocês nesses dias tão complicados, né? Mas bem, vamos falar nos nossos vídeos de hoje sobre estudo de polinômios, tá? Então nós vamos começar a trabalhar sobre polinômios e do livro de vocês, né? Esse estudo dos polinômios, nós temos na página 75, né? E aqui que a gente vai ver o estudo dos polinômios em si, né? Define-se como polinômio toda expressão algébrica racional inteira, aquilo que a gente explicou no anterior, racional inteira, né? O que é cada um delas, ou seja, polinômio é a expressão que possui dois ou mais monômios de partes literais distintas, ou seja, diferentes. Então a gente vai explicar aqui exatamente o que são polinômios, como que eles são classificados, tá? Aqui temos a classificação dos polinômios, como é determinado o grau de um polinômio, tá? Nós vamos ver aqui o grau de um polinômio também, como que a gente faz algumas situações de polinômios, enfim, tá? E claro que não dá para a gente fazer isso aqui só olhando esses modelos aqui do livro, né? Nós vamos sim contar com o auxílio dos nossos rabiscos, né? E nossas canetinhas em si, tá bom? Então vamos fechar o livro e vamos à aula, né? Antes de chegar à parte de fechar o livro, só adiantar para vocês que, por exemplo, o para casa, né, que vocês terão aqui do dia 19, né? Será aqui a questão 38, né? De como calcular o valor numérico de um polinômio. Aqui está miudinho porque é a parte pequena do nosso livro, do professor. Aqui algumas questões. E na página 77, então vai até a questão 45, tá? É isso. Esse é o que vocês vão ter no para casa de vocês. Certo? Vamos às explicações do que são polinômios. Bem, o primeiro ponto que a gente vai explicar aqui é exatamente como que classifica os polinômios, né? Os polinômios são classificados de acordo com a quantidade de termos, né? A gente explicou em aulas anteriores o que é que são termos, né? Termos algébricos. Explicamos o que é um monômio e tudo mais. E dentro dos polinômios, a classificação dos polinômios, nós temos da seguinte forma. É uma classificação que ela é bem parecida com a de língua portuguesa, né? Sobre a questão das sílabas. Se você tem um polinômio, você tem um monômio, um termo só. 2 termos são binômios, 3 termos trinômios, 4 polinômios. É como se fosse lá monossílaba, dissílaba e troca de bi por di, né, no caso, trissílaba e polissílaba, pela quantidade, né, de sílabas. Gostaria de lembrar também que isso aqui nós vimos, né, ano passado, essa classificação, né, lá na parte de álgebra, lá no livro de vocês do 7º ano do ano passado, nós estudamos também essa classificação. Então, colocamos em provas e tudo mais. Aqui é só para a gente revisar esse tópico daqui, tá? Bem, monômios, um termo sozinho, né? Monômios que tem apenas um termo. Portanto, se eu escrevo 2x y², isso aqui é um termo, porque ele não tem um sinal de separação, tá? Se eu escrevo, deixa eu colocar assim. Se eu escrevo agora menos 3y², isso aqui é um outro monômio, porque é um termo sozinho. Então é isso, monômio tem um termo, tá? A partir do momento que ele passa a ter mais de um termo com um sinal separador entre eles, o sinal tem que ser mais ou menos, tá? Adição ou subtração, aí ele passa a deixar de ser monômio. Lá no livro você vai ver também a definição que o binômio é quando ele tem mais de um monômio, né? Quando ele tem mais de um monômio, ele passa a ser um binômio. Ou seja, eu tenho aqui um termo, 2 termos. Esse termo é um monômio, esse é outro monômio, que a gente viu aqui, né?
Um termo sozinho é monômio. Então, aqui eu tenho dois monômios, tá? Dois termos. Então, ele é binômio, separado com sinal de mais, tá? Há uma diferença para quando o sinal de menos tem no início, vou colocar assim, e quando tem um sinal no meio. Aqui ele é binômio, aqui ele é monômio. Esse menos aqui indica que o 3 é negativo. Esse mais aqui indica que o y é positivo e separa um do outro. Então, monômio, um termo. Binômio, dois termos. Aqui não pode ser sinal de vezes ou nem de dividir aqui no meio, tá? Tem que ser mais ou sinal de menos. Trinômios. Vocês já entenderam a dinâmica, né? Três termos, né? 4x ao quadrado mais 3x mais 9. 1, 2, 3 termos. 1, 2, 3 termos. Trinômio. Tá? M mais 2m mais 5. Três termos, trinômio. Veja que são termos diferentes, tá? Eles não podem ser termos iguais. Se forem termos iguais, você simplifica e ele deixa de ser trinômio. E polinômio quando ele tem 4 ou mais termos, né? 4 ou mais termos. Então, se eu tiver aqui 2x mais 5x ao quadrado mais 3y mais 7 mais m, eu tenho ao todo 5 termos, tá? 1, 2, 3, 4, 5 termos. Então, ele é um polinômio, porque ele tem 4 ou mais, tá? Com 4 termos, se ele vier só até aqui, seria polinômio. 5 termos também ele vai ser polinômio da mesma forma, tá? E aí nós temos a classificação de como você classifica um polinômio. Outro ponto que a gente tem nesses polinômios é como definir o grau de um polinômio, tá? Como que a gente define o grau de um polinômio? O grau de um polinômio é definido por essa regra aqui, ó. Primeiro, soma os expoentes das letras de cada termo. Então, se ele for um trinômio, em cada termo eu vou somar o expoente das letras. E aí, depois que eu somei os expoentes, eu vou ver qual dos termos teve a maior soma. O termo que teve a maior soma é o que indica exatamente o grau do polinômio, tá? A maior soma será o grau do polinômio. Aí vamos a esses exemplos aqui abaixo. Então, aqui eu tenho um trinômio, ó. 3x ao quadrado, y ao quadrado, mais 2x, Esse é um trinômio, porque eu tenho 1, 2, 3 termos. Coloquei até de cores diferentes para definir aqui exatamente que são termos diferentes. O que é que a gente vai fazer aqui agora, tá? Então, nós sabemos que, neste caso, eu tenho que fazer, ó, somar os expoentes das letras de cada termo. Então, vamos pegar aqui, ó, o x ao quadrado e o y ao cubo. Então, eu vou pegar o expoente do x e o expoente do y, tá? Então, vou somar 2 mais 3. Nesse caso, eu tenho igual a 5. 2 mais 3, que é igual a 5. Deixa eu separar até assim. 2 mais 3 é igual a 5. 2, expoente 2, expoente 3 é igual a 5. Então, dizemos que esse termo aqui é um termo quinto grau. Quinto grau. Esse termo. Ok. Segundo termo. O expoente do x é 5 e o expoente do y aqui não tem, é 1. Então, eu vou lá e somo. 5 mais 1 é 6. Então, esse polinômio aqui, esse termo, melhor dizendo, ele é do sexto grau. Então, esse primeiro termo é do quinto grau, esse é do sexto grau. E, por fim, nós temos aqui 4 e aqui 2. Somando também, nós temos 6, o que dá também sexto grau. Certo? Aí, agora que a gente observou o grau de cada termo, a gente vai lá e define qual é o grau do polinômio, tá? Qual é o grau desse polinômio, então? Você vai olhar o grau maior, né? Aqui foi quinto grau, sexto grau, sexto grau. Aqui os dois são iguais. O maior entre 5 e 6 é 6. Então, isso aqui é um polinômio do sexto grau. Polinômio do sexto grau.
Então, veja que é bem simples, né? Claro que você não precisa fazer esse tanto de conta aqui, né? Na hora que você for definir lá, aqui é só porque eu estou explicando para vocês. Posso ir de maneira mais rápida e direta? Sim, posso. Como? Eu vou aqui, ó, já somo direto, né? 3 letrinhas, primeiro termo. 2 mais 3, 5. 5 mais 1, 6. Então, sexto grau. Vamos ao outro. Aqui não tem 1, né? Então, vamos para 1 mais 5, 6. 6 mais 4, 10. 10º grau. Tá? 1 mais 5, 6. 6 mais 4, 10. Polinômio de 10º grau aqui. Aqui eu tenho 2 mais 1, 3. 2 do A mais 1 do B, 3. Então, isso aqui é do terceiro grau. Então, aqui a gente está fazendo o grau de cada termo, né? E o último termo aqui nós temos 1 mais 2. Também terceiro grau. Então, veja que aqui nós temos, depois de feita essa etapa, né? Nós tivemos o seguinte. O primeiro termo é um termo do sexto grau. O segundo termo é um termo do 10º grau. O terceiro do terceiro grau e o quarto do terceiro grau. Isso é um polinômio que nós temos 4 termos, né? 1, 2, 3, 4 termos. Portanto, como resultado final aqui, uma definição do polinômio. Então, nós temos um polinômio do 10º grau, né? Que é o maior. 10º grau. Isso aqui é só classificação, tá? Calcula alguma coisa, vai resolver mais alguma coisa aqui? Não, apenas estamos classificando esses polinômios. Então, nessa primeira parte, vimos a definição do que é polinômio, como que ele se classifica e qual o grau desse polinômio, tá bom?